Diga para o seu irmão aí, Deus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Pega na mão dele e fala a paz do Senhor. Glória ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com muito amor hoje, né? Porque o louvor liberta. Deus está em meio aos louvores. Está escrito aqui na palavra, Salmos 22. Salmos 22, 3. Partido 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode ler? Pai Santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Amém? Amém. Então a palavra está dizendo que o Senhor ele está em meio aos louvores, né? Ele está entronizado em meio aos louvores. Ele habita em meio aos louvores. Olha que coisa linda. Você já pensou, você está cantando aqui e a presença de Deus está aqui, né? Então essa expressão que habita em meio aos louvores, essa é a palavra que nos mostra que Deus se faz presente enquanto nós adoramos. Então você pode ter certeza que enquanto nós estamos aqui adorando, o Senhor está aqui, em todo o tempo, né? Tem várias formas de adorar, de louvar a Deus. O louvor ele liberta, né? O louvor ele atrai a presença de Deus. Quando a gente começa a cantar, é por isso que a gente chega aqui, parece que está tudo normal. Você começa a cantar, parece que a atmosfera muda. Por quê? Porque a presença de Deus chega, né? O louvor é tão forte que o louvor também ele é uma arma de guerra. Ele é uma arma de guerra. Então, se Josafá mesmo estava ali, o inimigo veio assim, querendo vir contra Israel, né? E aí eram os moabitas e os emonitas, né? E eles vieram e mandaram avisar que ia vir contra Josafá. O que Josafá fez? Ele foi, buscou a Deus. Então na hora da luta nós temos que buscar Deus, né? E ele buscou o Senhor. E o Senhor falou para ele: nessa peleja não tereis que pelejar, porque a peleja é minha. E o que aconteceu? Josafá simplesmente orou e louvou. Então ele fez um louvor com todo o povo de Israel. E o que aconteceu? Deus derrubou todos os seus inimigos. Então o louvor também é uma arma de guerra. E nós vamos louvar o Senhor hoje. Mas antes de louvar, nós vamos orar. Você pode ficar de pé para nós fazer uma oração? Amém. Aleluia. Vamos orar. Aleluia, Deus. Pai, eu sei que o Senhor está presente nesse lugar. Nós queremos colocar esse culto dessa noite nas tuas mãos. Nós queremos te pedir, Senhor, que toma toda a primazia. Que não seja nós, mas o Senhor. Nada do homem, Senhor. Então, Deus, eu te peço que usa meus lábios para louvar. Usa a boca do pastor que vai pregar. Usa os teus filhos que estão aqui para adorar o Senhor. O Senhor trabalha em meio aos louvores aqui. Seja entronizado nesse momento, Senhor, aqui em meio aos louvores. E abençoa, Senhor, essa igreja. Que nesse lugar seja agora inundado pela presença do Deus eterno. Senhor, nós queremos aqui a Trindade Santa. Nós não queremos os anjos, nós queremos o próprio Deus aqui neste lugar. Deus, faz um mover aqui nessa noite, que nós possamos sentir a tua presença. Que nós podemos sentir o toque da mão de Deus nesse lugar, Jesus. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Fala enquanto nós louvamos e ministramos a palavra, Deus. Traz respostas, traz curas, traz milagres, Senhor. Traz o teu poder neste lugar. Enquanto Josafá louvava, o Senhor derrubou seus inimigos. Enquanto nós louvamos e adoramos o Senhor, visita a nossa casa, visita a nossa família, visita, Senhor, o nosso trabalho, visita os nossos filhos, visita maridos, visita esposas, visita, Senhor, e vai abençoando, Pai. Visita também Brumado, Senhor. Visita Brumado agora
espírito maligno na cidade de Brumado, espírito de acidente, Senhor, acidentes de moto, de carros, nós repreendemos agora. Nós declaramos a paz sobre os céus de Brumado. Nós declaramos a paz em cada lar dessa cidade. Vai abençoando, Senhor. Que essa igreja seja, Senhor, um canal de bênção na vida de muitas pessoas que virão aqui. Traz, Senhor, os coxos. Traz, Senhor, os oprimidos. Traz, Senhor, as prostitutas, os ladrões. Traz, Senhor. Traz todos aqueles que precisam da voz de Deus. Traz aqueles que estão com sede da palavra, Senhor. Eu te peço a cobertura do teu sangue sobre a vida da pastora. Abençoa ela. Nós repreendemos toda enfermidade na vida da pastora. Nós declaramos ela curada para a glória e a honra do Senhor. A tua filha está se dedicando. Ela está vindo, Senhor, mas só o Senhor sabe como é que ela está vindo, Senhor. Ela está vindo porque ela é fiel, porque ela quer fazer a obra de Deus com amor, Senhor. Então eu te peço a cura total no corpo físico e na mente da tua filha, Pai. Renova ela, renova as forças do pastor, abençoa ele, Jesus. Dá cada dia sabedoria para estar, Senhor, segurando nas pontas do púlpito da igreja. Dá sabedoria cada dia mais, Senhor, e abençoa ele, cobre ele com teu sangue, guarda de toda intervenção maligna. Abençoa, Senhor, a vida do pastor e da pastora. Nós declaramos a bênção, a prosperidade, a multiplicação de Deus sobre a vida deles, Senhor. Nós abençoamos também a vida dos levitas que estão aqui. Abençoa a vida de Rose. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Jefferson. Abençoa a vida do irmão aqui, Senhor, presente. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da missionária Alessandra, da pequena também que canta aqui. Eu tenho certeza que muitos ainda vão cantar. Aqueles que são para estar aqui em cima, para estar louvando Deus em nome de Jesus, vai preparando o coração, porque nós queremos levitas aqui, Jesus. Abençoa minha vida e me cobre com teu sangue. É o que eu te peço agora, em nome do Pai, do Filho, e a igreja diz, e do Espírito Santo. Amém? Diga amém aí. Glória a Deus. Aplauda Jesus, que ele merece. Toda honra e toda glória e todo louvor. Vamos a louvar o Senhor, porque ele é lindo. Eu quero que você adore com todo o seu amor nessa noite. Aleluia, Deus. Grande é Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar todos juntos para o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, diga, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu és forte, Senhor, e ao mar os seus limites. Sinta a presença dele aí, ó. Eu me sinto tão seguro. Teu colo altíssimo, ouve, 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 não há ferrolho, diga, sem força,
de melhora. A gente tem que ser mais homens e mulheres de oração. E eu fiz um propósito com Deus hoje. Eu falei: Deus, eu vou ser uma mulher de oração. Eu oro, mas só que eu oro pouco. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar, né, pastor? Então vamos orar. Nós queremos ver a igreja melhor, não quer? Né, pastor? Vamos orar mais. Ajudar o pastor, a pastora. Vocês oram pela vida do pastor e da pastora? Ora. Vamos orar pelos irmãos, vamos orar. Vocês querem o poder de Deus descer aqui dentro? Vamos orar todo mundo? Né? Nós vamos orar, né? Nós vamos fazer um grupo aqui para nós orar. E vamos louvar. Com muito louvor, vamos adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Oh, Jesus, nós temos a tua presença nesse lugar, Senhor. Ele não rejeita a oração, queridos. O Senhor está com seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Cante, basta somente. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo,
Deus está fazendo.
Glória a Deus. Queridos, o livro de Salmos nos faz uma pergunta essa noite: o que poderemos oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? O que você pode oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? A Bíblia nos responde: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. E neste momento, é um momento de oferta, é uma maneira de nós poder dizer a Deus: Senhor, estou ofertando para agradecer a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Porque não é só de boca: Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero te servir. É com atitude. E quando você oferta na casa do Senhor, você está demonstrando ao Senhor que você é grato por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Porque até aqui estamos de pé, porque até aqui Deus tem nos provido tudo que precisamos, no nosso dia a dia, no nosso sustento, no nosso trabalho. Então que essa noite seja um momento de oferta, que você possa mostrar tua gratidão a Deus. Senhor, obrigado pelos benefícios, em nome de Jesus. Deixaram como prova de gratidão, Senhor, porque o Senhor tem sustentado nossas vidas, Senhor. O Senhor tem guardado e tem mantido nossas vidas de pé, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Consagra, Senhor, essa oferta para o mantimento da Tua casa, Pai. Faça prosperar na vida de cada um, Senhor, na paz, na alegria, na prosperidade, Senhor. Em nome de Teu Filho amado, te agradecemos. Está aqui também, Senhor, Teu servo, Pai. E te pedimos mais uma vez, Senhor, use, Pai, use para poder trazer mais uma vez o alimento que tanto precisamos, Senhor. E que a boca dele, Pai, saia as Tuas palavras, Senhor, para edificar a Tua casa e o Teu povo, Senhor. Use em nome de Teu Filho amado Jesus. E a igreja diz: amém. 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 Muito boa noite para todos. Que bom você estar aqui hoje. Eu acredito que eu peguei um livro e esqueci a Bíblia, não sei hoje. Amém. Alguém achou que eu leio a Bíblia? Glória a Deus. A idade chega para todos. Vocês não. Aí vem aqui, vocês vão ver. Obrigado. Amém, meu querido. Que bom que você está aqui hoje para adorar e servir a Deus. Como é bom a gente se reunir como igreja. Amém? Toda vez que o povo de Israel
ou o povo de Deus pecava, Deus queria se livrar deles e falava assim: é o teu povo. E muitas vezes, até Moisés falou assim: olha, Senhor, o povo é teu, né? Porque todas as vezes quando o povo se reunia, se agregava, congregava com o povo de Deus, Deus tinha o prazer de chamar eles de filhos, e muitas vezes de irmão, e nem se envergonhava. Como é bom a gente saber que lá nos céus, né, os anjos dão testemunho nosso, e a Bíblia diz que Deus tem prazer de chamar de filho e não se envergonhar de nós na terra. E Hebreus diz isso: homens que viveram aqui na terra, e Deus não se envergonhar deles, porque eles proclamaram o nome do Senhor a Deus. Que nada, nem ninguém nessa vida nos convence de que há algo melhor do que o Senhor, porque está na sua presença. Porque no final de tudo, tudo vai se convergir a Cristo. O mundo é um oceano, é vasto demais, mas no final de tudo vai se estreitando, vai afunilando de uma forma tão grande que todos passaram por Jesus, e não tem como não passar por ele. Hoje nós somos livres para ir e andar por onde queremos, mas vai ter um dia que todos vão ser reunidos na presença dele. O melhor é que nós já estamos do lado dele hoje, agora. Tem o hino da harpa cristã que diz: quando tudo terminar, eu quero estar do seu lado. E tudo vai terminar, e nós estaremos do lado do Senhor. Então, eu penso que nessa noite, nesse momento, nós estamos vivendo o melhor tempo de todas as eras. Tempo que todos os profetas disseram, tempo que todos eles imaginaram e quiseram viver o período que nós estamos vivendo. Portanto, nós devemos louvar e agradecer a Deus todos os dias, por a gente ter uma consciência do passado e a gente ter uma consciência do futuro, e a gente está vivendo um presente hoje maravilhoso em Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre a dupla honra, né? Sobre a porção dobrada. O que é isso? O que é a dupla honra? O que é ser honrado? Quando a gente lê a Bíblia, as Escrituras, todos os textos e passagens da Bíblia que falam sobre isso, as pessoas hoje já levam para fazer campanha, para as pessoas ser bênçãos, para ser abençoado, para não ser humilhado, para não levar desaforo de ninguém. Mas está longe de ser isso que a Bíblia está dizendo. Porque nós fazemos por merecer. Aqui na terra, se você busca a honra, pela honra, você vai ser humilhado. Porque Jesus disse mesmo assim: olha, aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. As pessoas costumam dizer fora, aquele que é humilhado será exaltado. Não. Nós seremos humilhados o tempo todo, nós seremos considerados como escória desse mundo, como lixo. Mas não é isso que a Bíblia, o que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, aquele que a si mesmo se exalta. Por exemplo, tem gente que acha que ele é maior do que todos, ele acha que ele merece os melhores lugares, ele chega achando que é o tal. Esse Jesus, no conto de Jesus, Jesus disse assim: olha, que tem gente que chega no lugar e procura os melhores lugares, né, de honra. E é perigoso alguém chegar e falar assim para essa pessoa: olha, por favor, dá para você sair desse lugar e sentar, porque esse lugar aqui já tem pessoas para sentar mais importantes do que você. E a pessoa é honrada, como ela tem posição, ela tem condições de sentar na frente, mas ela procura: não, deixa outra pessoa sentar, eu me dou bem em qualquer lugar. Aí ela senta em um lugar de desonra, mas alguém chega e fala assim: não, meu senhor, você não, você vai sentar na frente, aí honra você em público. Então é nessa questão, mas está longe de da dupla honra ser isso, e da porção dobrada ser isso. Em que contexto nós encontramos esses textos? Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 61. Todo esse tempo que a gente vai falar aqui, ele estava apontando justamente para a nossa era. Tudo que os profetas disseram que passou por Jesus, nós estamos vivendo o cumprimento dessas
fazer parte do teu povo, um povo escolhido, remido, justificado, que irá morar no céu, Senhor, que verá a tua face. Olha a gente aqui, Senhor, como igreja hoje. Tudo que o Senhor planejou, desde o Éden, desde a eternidade passada, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui hoje, e todo o plano do Senhor, ele foi cumprido, Senhor. A gente está aqui nessa noite reunido como igreja, é o cumprimento das tuas promessas, é a tua palavra se cumprindo em nós, Senhor, que via a gente do Oriente, do Ocidente, e assentaria na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E a gente justamente tem cumprido essas promessas, Senhor. O Evangelho nos alcançou, e a gente está aqui hoje como povo do Senhor. Obrigado, Deus, por tua palavra, que nos inspira e nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Isaías, a gente sabe que ele é um profeta messiânico e falou muito sobre Jesus. Ele quase desenhou o retrato de Jesus, assim, sabe aquele retrato falado? Isaías praticamente desenhou Jesus. Em Isaías 61, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito maravilhoso para nossas vidas. Que o Espírito de Deus nos instrui nessa noite. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, daquelas pessoas que precisam de Jesus, que tem sede e fome dele. Porque tem gente que é tão abastado que ele não precisa de Jesus, mesmo não tendo nada. A questão da pobreza aqui é essa. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Olha aqui, que amor de Deus. Para proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Jesus ia fazer isso. Jesus veio, quando ele veio fazer isso aqui, olha, isso aqui era 700 anos antes de Jesus nascer. E quando Jesus veio fisicamente fazendo isso, mas a proposta de Deus era de uma escala muito maior, muito mais profunda. Lembra quando Jesus libertou o gadareno, que tinha legiões de demônios, cara que vivia no sepulcro, que corrente não segurava? Você imagina a prisão da alma e do corpo desse homem. Ele estava preso no corpo físico, de tanto legiões de demônios. Confusão total na mente daquele homem. E Jesus liberta. Tinha uma mulher curvada de 18 anos. E a Bíblia diz que era demônios que faziam isso. Jesus declara. Então Jesus foi libertando pessoas fisicamente para mostrar que como que as pessoas eram presas. Mas Jesus queria nos mostrar que era muito mais largo, muito mais profundo as prisões da alma. Tanto é que ele diz assim, olha, pessoas com o coração quebrado, proclamar liberdade aos cativos, né? E libertação aos prisioneiros. Então, prisão de quê? Nas cadeias? Não. As pessoas elas estão totalmente... Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Deus nos libertou do império das trevas, o rei do seu amor. Ele nos libertou, há uma tradução que diz que ele nos transportou do império das trevas. Você sabe o que está dizendo isso? Você tem uma ideia? O império das trevas é onde as pessoas elas estão totalmente na escuridão. E elas não têm direito algum, só faz o que o inimigo manda. Você imagina o estado dessa pessoa? Ela não consegue encontrar saída, ela está totalmente presa na escuridão, elas tropeçam e elas batem nos lugares aonde e não sabem onde está batendo. E além do mais, elas não têm direito, elas só fazem, é um império mesmo. Quer dizer, esse império das trevas, o que impera ali é só as ordens, que as pessoas não têm direito agora, elas não têm liberdade para decidir. Aí, Jesus veio para dar liberdade a essa pessoa
pessoa condições dela escolher. Olha que coisa maravilhosa. Então, a nossa oração sempre é essa. Não é fazer com que as pessoas se convertam, é que as prisões da alma sejam libertas para que elas possam decidir por si mesmas. Então, aí elas têm condições de decidir, porque lá no império elas não têm direito nem de querer Jesus, porque elas não conseguem. Então Jesus veio para fazer isso, dar condições às pessoas do nosso tempo decidir. É isso que é maravilhoso. É aí que entra a proclamação do Evangelho. Quando o Evangelho é proclamado, as pessoas elas podem rejeitar ou elas podem aceitar. Mas houve um tempo que elas não tinham condições disso. Por isso que Jesus, lá antes de ser assunto ao céu, ele diz: não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque a luta era desigual. Os homens não tinham as armas compatíveis para lutar com o inimigo. Não tinha. Era suicídio na certa. Por isso que quando Paulo diz assim, olha, que as armas da nossa guerra hoje, elas são poderosas em Deus, porque nós temos armas compatíveis para lutar com o inimigo. Mas antes não sai de Jerusalém. Vocês não são loucos, vocês vão ser derrotados no primeiro dia. Mas quando vocês são revestidos de poder, aí vocês vão ser minha testemunha. Então hoje nós temos condições de lutar, e não é com o inimigo qualquer não. A Bíblia diz que ele é poderoso. Poderoso. Efésios diz isso, que são dominadores. O poder de Satanás é tão terrível que a gente é descomunal, é muito terrível. São forças espirituais da região celeste. Então, quando Jesus veio, ele veio fazer isso para a libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano favorável. Olha que coisa incrível. Isso aqui é de uma dimensão que a gente não tem capacidade de imaginar o que ele está dizendo aqui, ó, para proclamar o ano, quer dizer, favorável, quer dizer, um ano aceitável do Senhor, onde as pessoas têm condições de por si mesmas rejeitar. Olha que coisa terrível. Rejeitar. Lembra que Jesus disse o Senhor, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. Questão de escolha. Escolha total. Então o Evangelho nos dá essa liberdade de escolher para proclamar o ano aceitável, favorável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Mas há consolo, sabe? Lembra lá de João, Apocalipse capítulo 5, quando João diz assim, olha, e eu chorava muito, porque ninguém foi digno de olhar para os seus. Aí o anjo toca em João e fala assim, não chora mais não, pô. O raiz de Davi, sabe? O Cordeiro de Deus, ele foi morto, ele não só vai olhar, mas ele vai quebrar os seus, desatar todos eles. Aí, a partir dali, que João viu a solução, não a decadência, a devassidão dos homens, ele viu o consolo da humanidade. Aí, olha, para proclamar o ano favorável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza. Agora a gente vai ver para quem que Isaías estava falando isso. Óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantado do Senhor, para revelar o seu esplendor. Houve um tempo que esse povo aqui, olha, que os que levavam eles cativos diziam assim, vocês não são um povo alegre, festivo? Vocês não se cantavam, faziam todas elas festas para tudo? Canta agora, nos alegra aí. E eles diziam, como se alegrar em terra estranha? Como se alegrar longe de Jerusalém? Cadê o tempo? Alegrar como? Eles estavam relembrando isso aqui do Salmo, porque eles estavam cativos ali.
e 70 anos de cativeiro, mas mesmo em cativeiro, Deus estava, nesses 70 anos, purificando aquela turma, para Deus saber, porque havia tanta desobediência, tanta maldade do povo, e Deus leva ele para a Babilônia, e Deus ali vai restaurar aquele povo numa terra estranha. Deus vai preparar os remanescentes para voltar para Jerusalém, porque só tinha gente ruim ali. Até o sacerdote, a turma toda, e Deus vai purificar durante 70 anos no cativeiro aquele povo. Então é para essa turma que Isaías está falando, eles iam retornar para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. Mas olha o que Deus vai falando, olha que só coisa boa. Quer dizer, eles serão chamados carvalho de justiça, plantado pelo Deus, para revelar o seu esplendor. Sabe assim, quando você planta, se você planta um pé de goiaba, aí você vai ali, passa 2 anos, quando você olha, legal, aquela goiabeira assim imensa. Eu fui um dia na pessoa que ela plantou, não plantou não, nasceu uma goiabeira lá no meio do quintal, cresceu, cada goiaba que dava mais de meio quilo, eu nunca tinha visto um negócio daquele, né? E o pé assim, teve que escorar tudo. Eu falei assim, meu Deus. Aí quando você falou, tem umas goiabas vazias, se secar a goiaba, ela nascia. Aí, imagina aí, plantar algo, aí de repente você planta lá uma planta lá bonita, se comprou porque é bonita. Meu Deus, que nunca vou comprar, só porque é bonita. Então o que é isso aí mesmo? É manga, então eu gostei porque é bonito. Passa 10 anos, pezinho, não dá nenhuma manga, quando dá desse tamanho. Não é ruim? Isso aqui não, é o contrário. Olha, eles, para fazer o quê? Olha, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. A razão aqui não era as casas, não era somente os prédios, não era somente os muros de Jerusalém, não era somente o templo que estava devastado. Isso aqui está longe, mas o que estava ruim mesmo era a vida daquelas pessoas, que foi devastada de geração em geração. Eles foram afastando de Deus, esquecendo dos preceitos do Senhor e foram entrando na decadência total. Foram morrendo para Deus. Deus queria dar um jeito naquela turma. E aí, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória deles. Em lugar de vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dobrada ou dupla. E em vez de humilhação, eles se regozarão na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade e a minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Amém? Então quando a gente olha para esse texto aqui, qualquer judeu sabia qual era a porção de um filho primogênito, né, que recebia a porção dobrada, sabia disso. Então o que Deus está oferecendo para ele? Muito mais do que ele sempre tiver. Mas como que isso ia acontecer? E de que maneira? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber como que Deus honra aqueles que são fiéis. Como que Deus honra aqueles que passam por situações, mas conseguem manter a sua fé, independente das circunstâncias.
porque Deus ia avisando para aquela turma, mas eles foram desobedecendo a Deus. Aí sabe o que a gente pensa? Tudo que Deus está oferecendo para essa turma aqui, eles nunca vão viver, eles não viveram isso. Quando a gente lê Isaías capítulo 11, a promessa que Deus faz ali é tão maravilhosa que ainda é para o futuro nosso ainda. Quando a gente lê Isaías 35, talvez do livro de Isaías é a parte mais poética que existe. Só abre um pouquinho aí, só para a gente não dar tudo não, para a gente mostrar aqui um pouquinho. Isaías 35, Deus faz uma promessa para a gente desesperançada, e era essa turma aqui. E Deus diz assim, olha, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como o quê? O açafrão. Aí diz assim, olha, e romperá em flores, mostrará grande regozijo, e cantarás de alegria, a glória do lírio lhe será dada, como também o resplendor do camelo de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas e firmes os joelhos vacilantes. Diga ao desalentado de coração, seja forte, não tema, o seu Deus virá com vingança, com retribuição divina, virá para salvar você. E aí segue esse texto de Isaías. Eles viviam cercados de promessas, mas os que ouviram e as descendências deles não viveram isso, porque não era para o seu tempo, era para nós. Olha que privilégio. Isso que era para nós, estava apontando para a graça. Tanto é que esse texto que nós acabamos de ler de Isaías 65 se cumpriu em Jesus. Um dia Jesus chega na sinagoga, e aí cada um lia, os convidados que liam parte da Torá. E no dia que Jesus chega, caiu e deram para Jesus ler justamente Isaías 61. Olha, 700 anos depois, Jesus lê aqui esse texto que nós acabamos de ler fielmente, e Jesus disse aqui, isso aqui se cumpre hoje, isso aqui sou eu. Os caras ficaram muito doidos por Jesus. E ali estava se cumprindo em Jesus. E aí a gente está vivendo, eu e você, nós mesmo em meio às tristezas, o horror da vida, as tribulações que nós temos em nossa volta, a gente vive em alegria, gozo eterno. Isso é tão verdade que depois Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do 16, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito de nós é alegria, regozijo, tudo isso que ele disse aqui. A gente pode viver isso, mesmo em meio a tanta coisa ruim, se alegrar. E Jesus disse que essa alegria, ela vai muito mais além do que a obra de Deus, do que o que você faz para Ele. Porque Jesus disse para os discípulos, não fica alegre porque o demônio submete, porque você olha para o coxo e ele anda. Não, mas alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quando vocês lembrar disso, que vocês é salvo, que vocês vão ver o melhor de tudo. Isso aqui não é nada, é leve como uma grande tribulação. Você entende isso? Se você consegue já se posicionar todo esse ponto aqui, volta lá. Olha, pensa bem aqui. Um dia, um camarada chamado José, presta atenção nisso aqui. Como vale a pena ser fiel, mesmo em meio à turbulência dessa vida, as tentações da vida, como vale a pena ser fiel? Um dia, um jovem, muito de Deus, chamado José, sonhador, cheio de Deus, mas cheio de fidelidade, amava a Deus acima de todas as coisas. E por inveja, os irmãos vêm de José, vai para o Egito, vai para a casa de Potifar, sofre ali, vai para a prisão, continua sendo fiel, fidelidade, amava a Deus, e a gente vê nos trechos as declarações de José, é magnífico. Tudo bem, José se torna governador do Egito. E lá no Egito, José tem 2 filhos, chamados Efraim e Manassés. E perto da morte do seu pai, dos avós dos meninos, Jacó ali já muito avançado de idade, já cego. E José traz os seus 2 filhos para Jacó abençoar. Olha que coisa
maravilhosa. Abra sua Bíblia aí, só para ganhar um tempinho aqui, lá em Gênesis 48. Aqui em Gênesis, tem algo muito amém? Todos já sabem aí? Gênesis 48. Chegou um tempo aqui, nesse trecho, 17. Então, esses dois filhos de José, Manassés era o primeiro e Efraim era o segundo filho. Quem recebia a porção dobrada e quem recebia a bênção da primogenitura era o primeiro filho. E José traz os dois filhos, Efraim e Manassés. E tem algo bem interessante aqui, ó, 17, não é isso? Diz o seguinte, olha. Quando José viu o seu pai, colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim. E aí não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Olha que coisa, isso aqui é muito terrível. Como a nossa história, como a nossa fidelidade a Deus tem uma repercussão tão terrível lá na frente. Como vale a pena a gente não desistir, não desanimar? Você acha que o que José passou foi fácil? A gente vê isso como história, mas vai viver na sua pele o que ele viveu. É muito terrível, é desumano isso. Os próprios irmãos tentaram a morte dele, venderam. De repente esse cara ali vai ser preso injustamente. A gente não tem ideia do que esse cara passou. Jovem, mas até estranho, mas temente a Deus. Aí Deus faz o que fez com José, a gente sabe a história dele. Mas a história de José não é só ser governador do Egito, se passou. Nem o Egito, nem o esplendor do Egito existe mais. Tudo passou. Não era, José foi rei, foi governador, o segundo mais poderoso do mundo, isso não é nada. Se passou. O anel, a roupa que ele usava, não existe mais. Está tudo no museu hoje. Coisas desse tipo. Mas o que importa de fato? Qual é a essência disso tudo? Aí José traz os dois filhos. Aí José já coloca Manassés aqui, para o pai já cega ali, colocar a mão e abençoar. Aí Jacó coloca a mão, cruza a mão, muda a mão. Aí José, pai, está errado. Você tem que abençoar primeiro Manassés. Aí ele disse: eu sei, meu filho. Eu sinto. E ele ali abençoa Efraim no lugar de Manassés, o mais novo. Parece a coisa normal. O pai está maluco, o pai já está cagado, além de cego. Mas Jacó sabia o que estava fazendo. Jacó olhou para toda a história do seu filho e fez isso. O que isso tem a ver? Quando a gente vai olhar na Bíblia, não existe a tribo de José. Olha que coisa incrível. Não tem a tribo de José na Bíblia, mas tem Efraim e Manassés. Duas tribos.
Aí você tem uma ideia que tira Rubens. Aí a gente vê que a história de José, não é só o nome de José, tem o nome dos seus 2 filhos nas tribos. Quando a gente vai ver o nome de José nas tribos, é lá de Apocalipse capítulo 7. Quando Deus vai escolher os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, Deus tira a tribo de Dan e coloca Manassés e coloca José. Ele tira a tribo de Dan, porque a tribo de Dan, ela se perverteu, ela foi idólatra, ela fez muita coisa errada, que Deus tira e coloca os filhos de José. Então isso tem um valor tão terrível. A gente pensa que a fidelidade a Deus, ela não tem uma repercussão. Tem muita. É o que Deus quer da gente, é isso. Não é Deus honrar a gente, porque eu sofri, agora Deus vai me dar o dobro de dinheiro que eu tinha. Não. Deus quer fazer algo muito mais poderoso em nossas vidas. Deus quer mudar a nossa história para frente. E isso tem uma repercussão tão terrível. Quando a gente olha para toda a história da Bíblia, quem lembra aqui do marido de Betseba, o original, quem lembra o nome dele? Alguém lembra? De Urias? Você sabia que Urias, ele falou assim, não, Davi trouxe ele para embebedar o carro, para dormir com a mulher, e ele, não vou fazer isso, porque meus colegas estão lá na batalha, como que eu vou dormir com minha mulher, tomar vinho, enquanto meus irmãos estão tudo na guerra, eu não vou fazer isso. E quando Davi chega de manhã, vendo ele para casa, ele estava na porta do palácio, sentado, passou a noite. Olha que cara mais honesto e fiel é esse? E ele foi morto pela sua honestidade e fidelidade. Aí quando a gente vai ver na genealogia lá de Mateus, não está o nome Betseba, sabe qual é o nome que está lá na genealogia de Jesus? Que é o nome? Urias. Olha, você vê, a fidelidade de uma pessoa, ela tem uma repercussão na história de Deus. Ele entra na genealogia de Jesus. Aí beleza. Para a gente terminar, eu gostaria de ler o último texto. Chegou o tempo onde eles voltam para Jerusalém, depois desse tempo que nós lemos de Isaías aqui, eles voltam para Jerusalém. Mas nessa volta de Jerusalém, depois que eles voltam do exílio de 70 anos, chegam em Jerusalém, aquela empolgação para construir um templo. 2 anos eles começaram a construir num lugar onde foi derrubado o templo de Salomão. E eles começam a construir, por inveja dos samaritanos, o decreto do rei, eles param de construir. E fica 16 anos sem reconstrução do templo. 16 anos. Até que Deus manda um profeta com muito êxito, foi Ageu. Quando o profeta Ageu entra na história, o profeta Ageu vem falando assim: vocês dizem que não é tempo de construir o templo do Senhor, mas as casas de vocês sim. E quando vocês constroem as suas casas bonitas, aí o templo do Senhor abandonado, já tinha 16 anos que tinha parado, até que eles começam a construir. Só que é o seguinte, Ageu capítulo 2, abre aí para a gente ler. Então, quando a gente lê a história aqui de Ageu, capítulo 2, 9, tem algo muito poderoso aqui, que vai refletir em nós. Depois de muita ênfase na profecia de Ageu, e eles começam a construir o templo. E aí depois, quando eles começam a construir, vem essa profecia: a glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Quer dizer, declara o Senhor dos Exércitos. Quando Deus pede para Ageu animar, que seja forte, não desanima, e eles vão construir. Só que imagina aí, pós-guerra, um país que é devastado. Imagina depois de 70 anos não tinha nada, nem grão, nem nada. Como que ia reconstruir o templo? Sem pedras, sem ouro, sem nada, na pobreza. Como que vai construir? Aí a pergunta que Deus faz assim: você imagina as pessoas que vieram do cativo?
Se um cara tinha 20 anos e ele foi e ficou 70, quando tinha 90 anos. Um senhor de 90 anos, ou uma pessoa de 70 ou de 80, ele viu o templo na sua primeira glória. Eles voltam para ali e dizem assim: meu Deus, como que vai ser essa glória desse templo vai ser grande? Maior do que a de Salomão? Não tem como. E como Deus vai dizer que a glória vai ser maior? Não é parede, é a glória de Deus. Aí passa o tempo, vem Jesus. Um dia, Jesus chega no templo e está vendo aquelas pessoas vendendo, comprando, negociando, pecadejando ali tudo no templo. Jesus faz um chicote, vem a plumada e sai ali. E aí ele começa a derrubar tudo, jogar tudo para cima, virar as mesas. Ficou muito doido com aquilo ali. Gente mudando a glória de Deus. E aí os caras chegam ferozmente para Jesus: com que autoridade você faz isso? Que autoridade você faz isso? Os discípulos lembraram que estava escrito nessa escritura, que o zelo da casa de Deus o consumia. Aí sabe o que Jesus diz? Derruba esse templo aí, derruba, e em 3 dias vou reconstruí-lo. Você entende isso? Você entende que a glória maior não está em paredes, não está em nada. Essas pessoas acharam que aquele templo que foi construído no templo de Ageu era um nada diante do outro. Mas a glória maior estava sendo apontando, estava se revelando, estava se dando, estava andando para Jesus. Você entende isso? Será que a nossa mente tão pequena, a gente consegue entender a grandeza disso tudo? Será que a gente, no fundo, a gente consegue entender o que a gente está fazendo quando a gente sai da nossa casa? Você sabe, na minha humanidade, na minha pequenez, na minha mente inculta, quando dá 6 horas da tarde, eu penso assim: Senhor, tem gente se preparando para vir para a tua casa, Senhor, não só nessa igreja aqui, mas muitas pessoas. Eu estava vindo ali, eu vi umas irmãzinhas vindo a pé, tudo arrumada. Eu passei, fiquei observando. Essa pessoa se preparou, Senhor. Ela deixou os afazeres, ela se preparou, ela já imaginou ir estar na igreja, já escolheu a melhor roupa, já tomou banho, já veio, já deixou tudo. É disso que Jesus está falando, é dessa glória que Ele está falando. É muito mais do que parede, é muito mais do que a boniteza da igreja. Derruba aí. E eles derrubaram. Mas depois de 3 dias ressurgiu a verdadeira glória. A honra. Sabe assim, a gente não tem ideia do que nós recebemos. Não dá para imaginar. Seria tão bom se a gente conseguisse, com palavras, Senhor, explicar isso. Mas não tem como. Então, estar aqui basta. Entender isso basta. Então, levantar as mãos, louvar a Deus, estar aqui, entender que Ele é Senhor, que a gente abriu mão de tantas coisas para servir. Isso significa que a gente entendeu tudo isso. A gente entendeu. A razão da gente estar aqui é justamente essa. Agora, quem explicou isso para a gente? Tem gente que na sua simplicidade, ele só quer estar, ele não quer nem saber quem é Ageu. Ele só foi convencido pela palavra do Evangelho, ele aceitou, ele segue pela fé, ouvindo a palavra, e se enriquecendo, se alimentando todos os dias. Mas está aqui. Amém? Curva a sua cabeça. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu favor, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Hoje nós vivemos essa porção dobrada do Espírito. Hoje nós temos essa dupla honra, Senhor.
Porque o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos acesso com ousadia ao Santo dos Santos. Talvez eles imaginavam aquele templo tão majestoso, e eles fixavam seu olhar ali, e a glória do Senhor se manifestava naquele lugar. Mas eles sabiam que não tinha capacidade, condições de entrar na tua presença, no Santo dos Santos. Mas hoje a gente tem essa ousadia de entrar, Senhor, estar na tua presença, pelo novo e vivo caminho. Portanto, nós te agradecemos, Deus, que a gente consiga passar todas as tribulações da vida, mas a gente nunca desista, Senhor, porque o nosso nome está sendo construído na história, e um dia vai ser revelado a nós mesmos. Tudo que nós fizermos por meio do corpo, nós teremos recompensa, Senhor. Portanto, nós estamos aqui com nosso coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ensina o caminho da fidelidade, nos ensina a ser fiel até o fim, Senhor. Teremos a coroa da vida. Olha para cada um de nós aqui, que ninguém, estando aqui nessa noite, sai daqui hoje sem ser tocado pelo Senhor, sem ser visto pelo Senhor, sarado pelo Senhor, instruído pelo Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Amém. Que bom que você está aqui hoje para louvar a Deus e agradecer o seu nome. Ele é Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite, por tua palavra. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja por todos, hoje, sempre e amém. Fala para o seu irmão como foi maravilhoso estar aqui hoje, em nome de Jesus. Dá um abraço ao seu irmão.